não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! E note bem, a ciência dos símbolos, por sua vez, não pode ser criação cultural, porque ela aparece tal e qual nos templos e na arte sacra das civilizações mais díspares e até hostis entre si. Então, esta parte, vamos dizer, quanto à existência, as qualidades de Deus, é conhecimento universal. E está ao alcance do hindu, está ao alcance do budista, está ao alcance do judeu, está ao alcance de todo mundo e por igual. E a parte que diz que é matéria de fé, repito pela milésima vez, não é crer numa doutrina, é confiar numa pessoa. Por quê? Note bem, Jesus Cristo chega até nós através de uma doutrina a respeito dele? Não, ele veio pessoalmente. Ele andou por aí e ele disse, eu sou o Filho de Deus encarnado, eu sou o Verbo Divino. E quando perguntavam para ele se era isso mesmo, ele disse, olha, vocês vejam, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo o cego enxergar, o paralítico andar, o leproso ficar curado. É isso que vocês estão vendo. Né? Então, quer dizer, ele atestou a sua identidade e a sua missão por meio de milagres. Esses milagres não pararam com a morte de Jesus Cristo. Ao contrário, eles continuam acontecendo em doses assombrosas. Provavelmente existem mais documentos a respeito dos milagres do que de qualquer outro gênero de fatos. Por exemplo, se você disser, olha, eu quero provas da existência de Napoleão Bonaparte, da existência histórica de Napoleão Bonaparte. Digo, agora você tem mais provas dos milagres do que de Napoleão Bonaparte. E tudo isso, hoje, é simplesmente colocar de lado. Porque, veja, quando acontece um milagre, as pessoas dizem que isso é matéria de fé. Eu digo, como? Mas peraí, um momento. Quando Jesus Cristo criava o paralítico simplesmente começava a acreditar que ele estava andando, ou ele saía andando de fato? Se foi só acreditar, então foi uma empulhação. Não é isso? E quando o próprio Jesus apela ao testemunho dos enviados de João, contem ao João o que vocês estão vendo. Ele está usando o quê? Uma comprovação científica. Ele diz, eu estou afirmando quem eu sou e estou mostrando quem eu sou. Não é certo? Portanto, isso não é matéria de fé de maneira alguma. Claro, o sujeito que ainda não tinha sido beneficiado pelo milagre, ele ouvia falar de Jesus e ele acreditava. Tanto que o doente chega para ele e diz, eu não posso me curar, mas você pode. Por quê? Porque você é o Filho de Deus vivo. Então aí era a fé do sujeito. E depois que ele saiu curado, saiu andando, ele vai dizer agora é matéria de fé? Não, esse é um fato. Quer dizer, ou seja, antes ele tinha fé, agora ele tem o conhecimento. Eu vi o que Jesus Cristo. Eu sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Por quê? Porque eu estava paralítico e agora estou andando. Porque eu estava cego e agora estou andando. Porque eu estou leproso e agora meu corpo está limpo. Ora,
Então, isso quer dizer que o sujeito que disser que a fé é acreditar numa doutrina está mentindo. Kant mente quando ele está dizendo isso. Ele sabe que não é isso. E quando o padre diz para você que é isso, ele também está mentindo. E, no entanto, eu vi quando eu disse isso, a primeira vez que ele falou o óbvio dos óbvios. Diz, olha, o cristianismo não é uma doutrina, é uma sucessão de fatos miraculosos a respeito dos quais depois se construiu uma doutrina. Então, vamos dizer, você acreditar na doutrina é somente uma maneira indireta de você chegar lá. Tá certo? Mas você acredita na doutrina por dois motivos. Primeiro, que tem os testemunhos da época. E segundo, que tem os testemunhos atuais dos milagres. Quando levaram para o Padre Pio aquela menina que não tinha pupilas, e ele fez a menina ver sem pupilas, o que é absolutamente impossível, e a menina enxerga. Isso aí é matéria de fé. A menina diz, antes eu não enxergava, agora eu acredito que estou enxergando. Esses milagres acontecem, e às vezes nem pelas mãos de pessoas santas. Você vê, o cantor de ópera, o tenor Mário del Mônaco, era um homem muito religioso, era mistura do dia. Era um canastrão, mas era também um homem muito religioso, muito dedicado, muito sincero nisso aí. E havia uma moça cega em Roma, que ela, quando ia ouvir o Mário del Mônaco, durante o tempo que durava a música, ela enxergava tudo. Depois parava de enxergar. Isso pode acontecer a qualquer momento. Né? Isso é matéria de fé? Eu acredito que eu estou enxergando. Não, estou enxergando, estou vendo tal coisa ali, tal coisa, tal cura ali, está seu fulano, o teatro é assim, 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 pá, 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 pá. Ora, os milagres são, vamos dizer, os fatos mais presentes no mundo. A quantidade de milagres que acontece no mundo é uma coisa assombrosa, assombrosa, assombrosa. Agora, se você não procura se documentar e você diz, tudo isso é matéria de fé, né? Eu digo, você está evidentemente negando um dado da realidade. Se bem que existem estratégias lógicas para você escapar da compreensão do que é um milagre. Se você procurarem na página thevoegelinview.com, tem lá um extrato de uma conferência minha, What is a Miracle? Está lá. Era uma gravação minha que um cidadão lá do Eric Voegelin Forum resumiu, está muito bem resumido, foi exatamente aquilo que eu disse. E está lá explicado que um milagre não se diferencia dos outros fatos pela sua causa sobrenatural, mas pela sua própria estrutura sobrenatural. Mesmo você não considerando a causa, o fato mesmo não pode ser classificado como um fato comum da ordem física, apenas provocado por supostas causas sobrenaturais. Não, tem diferença intrínseca do milagre. Você não precisa apelar a uma suposta causa. O milagre é sobrenatural em si mesmo. Está lá explicado. Dê uma olhada lá, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer. Então, repentinamente tudo isso é perdido. E você tem que apostar tudo num treco chamado fé, que é você acreditar numa doutrina, né, que você não pode provar. Né? Então o que ele resta senão apelar à própria ciência materialista para que ela dê testemunho em seu favor? Isso é um trabalho sem fim. Porque isso depende da interpretação que você dê à ciência materialista. Interpretar num sentido, ela confirma a fé. Interpretar no outro, ela desmente. Então essa é uma discussão que não tem fim. Então vamos lá. Na ausência dessa condição, isso é, que os defensores da religião tivessem uma compreensão mais aprofundada dos princípios universais que a fundamentam, aquelas correntes, né, modernismo católico, protestantismo liberal, judaísmo liberal, etc., adquiriu uma importância desmesurada, suscitando em reação o surgimento de tradicionalismos meramente exteriores, baseados antes numa exasperação de sentimentos religiosos ofendidos do que numa compreensão real da situação.
Você não tem a dúvida que entre esse pessoal da igreja que se diz tradicionalista, e onde estão, segundo minha experiência, as melhores pessoas da igreja, pessoas mais sinceras, mais honestas, né? Neste meio, a compreensão da estrutura simbólica da realidade está tão faltante quanto entre os seus adversários, né? Apenas eles são apegados à fé da sua infância, à fé que herdaram os seus pais. Então, vamos dizer, a atitude deles, o combate deles é heróico, sem dúvida. Mas não é, vamos dizer, um combate sustentado por uma efetiva compreensão da situação. Não? Então, quanto tempo já foi de aula? 1h30. Vamos fazer um intervalinho. Daqui a pouco nós continuamos, tá bom? Então vamos continuar aqui. Não creio que seja possível compreender nada da história dos últimos séculos sem encará-la desse ponto de vista, pois as religiões são a espinha dorsal de suas respectivas civilizações e a multidão levada ou a abandonar a fé ou a sustentá-la sem qualquer apoio estético e intelectual está condenada a ver-se presa de toda a sorte de fantasias e delírios satânicos que acabam se incorporando à cultura superior e à vida cotidiana. Não conheço um só indivíduo humano cujos dramas pessoais não remontem de algum modo a esse processo. Quer dizer, eu estou falando isso não genericamente, mas, vamos dizer, pela experiência, afinal de contas, na minha própria condição de professor, eu já tive que ouvir alguns milhares de pessoas pedindo conselho, contando seus dramas, etc, etc. E vendo que, em última análise, vamos dizer, o ambiente de total incerteza religiosa no qual o sujeito vive, e que ao qual ele se curva, abandonando a fé, ou ao qual ele procura se opor mediante uma espécie de exagero da fé, está no fundo de toda essa fragilidade que a gente observa nas personalidades hoje em dia. Também não imagino como os fenômenos paralelos da invasão islâmica e do ódio anticristão generalizado possam ser explicados fora desse quadro, tão distante da imaginação dos cientistas políticos e analistas de mídia. Isso quer dizer, tudo que você vê em matéria de comentário político, análise estratégica, quer dizer, tudo isso aí é periferia da realidade, quer dizer, não está vendo a coisa dentro do seu quadro histórico mais constante. Você dizer que frequentemente os analistas políticos fazem analogias de situações atuais com outras que se passaram há séculos, né? Nós temos aqui uma pergunta do Rogério Perego sobre esse negócio de como é que faz essas analogias, né? Então, a analogia é uma síntese de semelhança e diferença, de maneira que praticamente se pode fazer analogia de tudo com tudo, se você assim quiser. Tá certo? Então, só tem sentido você referir um fato do presente a um fato do passado quando existe uma clara linha de continuidade entre uma coisa e outra. Não apenas por similaridade. Quer dizer, a analogia por si mesma não prova nada. Tá certo? A função das analogias não é declarar a verdade, tá certo? Mas é torná-la visível. A analogia, como expliquei um tempo atrás, a definição da Susan Langer, o símbolo é a matriz de intelecções. Então, não é que você vai ver a verdade no símbolo, não. O símbolo vai evocar em você a capacidade de perceber determinadas verdades, né? Só que isso aí só funciona quando você aplica essa analogia direitinho, distinguindo, porque a primeira condição é distinguir o que é uma mera analogia, tecnicamente se chama analogia de atribuição extrínseca e analogia de atribuição intrínseca. Quer dizer, quando há realmente uma equivalência interna dos fenômenos considerados, ou quando há apenas uma similaridade externa, semelhança externa. Isso aí é uma arte que precisa ser muito desenvolvida
e que supõe, vamos dizer, no praticante, primeiro, o domínio da própria imaginação literária, da linguagem. Sem isso não vai. Tá certo? Então, inclusive porque a primeira condição das boas analogias é que elas sejam esteticamente significativas, senão não funciona. Mas também é preciso, sobretudo, distinguir o que é uma mera analogia e o que é uma continuidade real. Né? Por exemplo, esses dias eu estava lendo a análise feita por um empombadíssimo professor da USP, Oliveiros Ferreira, ex-professor da USP, em que ele faz analogias entre os problemas atuais do petismo, Foro de São Paulo, etc, etc, e a primeira Constituição brasileira de 1889. Né? E, bom, aí não há continuidade alguma entre uma coisa e outra, mas nenhuma, mesmo porque as Constituições já mudaram 1000 vezes. Então, vamos dizer, é apenas uma analogia. Essa analogia, para ele, representa uma evidência, uma prova. Tá entendendo? Prova que o sujeito não sabe lidar com essas coisas. Né? Mas nem eu esperaria isso de nenhum professor uspiano, jamais na minha vida. Né? A Igreja sempre insistiu que o conhecimento da existência e das qualidades de Deus não é matéria de fé, mas de inteligência racional. Matérias de fé são em contrapartida o nascimento miraculoso do nosso Senhor Jesus Cristo, sua missão de Salvador, etc. Mas esta fé sem aquele conhecimento dificilmente pode se defender de ataques um tanto sofisticados intelectualmente. E o primeiro ataque sofisticado intelectualmente é interpretar essas coisas como matéria de fé no sentido kantiano, e não no sentido concreto da confiança numa pessoa real, existente e que age. Quer dizer, a ação de Jesus Cristo no mundo, ela se prolonga até hoje, e isso é atestado por milhões de milagres, milhões. Tá certo? Agora, se você não quer saber de toda essa coleção de fatos, porque não foram noticiados na Rede Globo, porque não saiu no Estadão, na Folha, então, meu filho, é o seguinte, você preferiu a política do avestruz, você enterrou a cabeça na areia e não quer saber de nada. Tá certo? Agora, quando nós temos, vamos dizer, a ousadia intelectual de começar a colecionar esses fatos, eu digo, olha, certamente não há fatos mais importantes no mundo do que os fatos de ordem miraculosa. Não é isso? Agora, se você os ignora e pretende contar a história só com os outros fatos, bom, aí já dançou, meu filho. Não. Aí o que você fez? Você reduziu o mundo, vamos dizer, a esfera da experiência sensível imediata, desconectada do próprio quadro epistemológico no qual a experiência sensível adquire algum sentido. Então vira a experiência atomística. Quer dizer, que é tipo da experiência científica, é considerado só determinados aspectos. Você pega um aspecto abstrato e você está considerando que esse abstrato é a realidade. Então você virou tudo de cabeça para baixo, aí não tem mais remédio. Quer dizer, você fugiu da realidade concreta e se refugiou, né, num mundo de abstrações, né, frequentemente convencionais. Tá certo? Bom, se você quer compreender a realidade, meu filho, você tem que se abrir a ela toda, com toda a complexidade dela. Num primeiro momento, você vai se sentir afogado num oceano de fatos que você não compreende. Você está se sentindo afogado no oceano de fatos que você não compreende? Esta é a condição humana real. Hã? Por isso que Aristóteles dizia que o conhecimento começa com o espanto. Se você foge do espanto, meu filho, não tem mais jeito. Entendeu? Então, veja, a Bíblia diz que o conhecimento e a sabedoria começa com o temor de Deus. E Aristóteles começa com o espanto. Será que não é a mesma coisa? Vamos dizer, Aristóteles não tinha doutrina teológica para sustentar isso aí, mas ele sabia, vamos dizer, que a palavra que ele usa para dizer espanto, thambos, tem uma ressonância religiosa. Quer dizer, um espanto é um temor de uma coisa que te transcende infinitamente. Então, lembra aqueles exercícios que eu dei no começo? De você se abrir para a percepção da imensidão do ambiente físico no qual você está, como um pontinho no espaço. Muitas pessoas não aguentam fazer isso, porque nunca fizeram isso. Outras fizeram quando eram criancinha, né? Não lembram mais. Eu digo, então você saiu da realidade já naquele tempo, porque este é o lugar do espaço onde você de fato está. Quer dizer, você pensa que você está num quadro, né,
limitado, ao estado que está sob seu controle, etc. Não, mas isso aí é uma abstração. Você recortou só os pedaços conhecidos e mais próximos e diz que o mundo é isso. Mas isso é da sua própria invenção. Quando você volta para o mundo real, você vê que, de fato, você é um pontinho perdido no espaço, você é um nada. Tá certo? E, no entanto, esse nada está observando e está consciente do que está acontecendo. Esta é a condição humana real. Se você foge dela, todo o seu quadro cognitivo está deforme. Você não quer mais a realidade. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: você, de fato, se abre essa realidade sem medo, ela não vai te destruir. Ela vai destruir suas ilusões. Não é isso? Então, eu já contei para você que acho que devo ter contado a experiência de estar andando no mato, tudo escuro, não se via nada. Nada. Não chegava um centímetro do nariz, nem um palmo. E eu ouvia só o ronco do mar a grande distância. E eu vi que eu estava pensando, e de repente eu falei, pô, mas com quem que eu estou falando aqui? Pô, não tem ninguém aqui, pô, eu estou sozinho aqui, né? Eu estou só falando aqui, um idiota falando consigo mesmo, né? No meio do espaço escuro, né? Eu digo, a realidade que tem aqui é essa, o espaço escuro e o ronco do mar. Essa é a realidade. O resto está só na minha cabeça. Né? Claro que eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, ao ver que os meus pensamentos não tinham mais mínima importância. Né? Mas é justamente essa decepção consigo mesmo que vai, aos poucos, vai livrando você dessa ilusão subjetivista que é, no fim, é a composição de todo mundo moderno. Né? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.